Égua Podcast no ar. Eu acho que nem tu é para, isso, o cara talvez. olha pra ti, só um momentinho e te desenha ali, só com um lápis, cara. Verdade. E tu percebe, se só tem um lápis preto, e tu sabe na pintura se a pessoa tem o olho verde, se ela tem o olho claro, se ela tem o olho escuro, não é isso? Isso. Cara, aquilo é um dom. Às vezes tu Aquilo olha, é um talento tu jura que é uma puro. foto, mas tu vai ver... É dom lápis puro. de cor, Aí o né? cara vai vender o negócio daquele ali, é o que nem tu falaste, R$50, não consegue agregar valor Não naquilo. consegue. Mas aí entra a mística do mercado, né? Exato. Você agregar valor. Um relógio de R$1 milhão, tá certo? Da hora, igual uma dessa que a gente compra aí nesses camelôs e tudo, né? Mas aí tem o status, tem tudo que o cara consegue agregar em cima daquela marca, né? Então, tudo bem que, mas aqui tem ouro, tem rubi, tem safira e tal, mas se você pegar a mesma quantidade e colocar aqui e tal, não interessa para o cara, porque aquilo é da marca Rolex, alguma coisa assim. Mas quando a gente fala disso aí, cabe salientar uma coisa que a gente sempre conversa nesse meio assim de negócios, é que assim, o que dá mais status? O cara ter uma Ferrari, tá? Ou o cara ter um carro da Fiat? Da Ferrari, claro. A Ferrari. Tem nem por onde. Quem é dono de quem? Agora tu me pegou. A Fiat é dona da Ferrari. A Ferrari é uma das subsidiárias da Fiat. Porra. Entendeu? Já pensou? Então, Isso daí entra, né, corroborando o que ele está falando, é o processo de geração de Corroborando, valor. tu viu? Corrobora. Corroborando. Vixe, ele é poliglota. Entra voltando na questão, né, que foi a pergunta que ele fez, a questão do processo de geração de valor. As pessoas, o que vende muito, tu pode ser excelente tecnicamente, tá? Se tu não souber vender, você vai ser peão eternamente. Né? Então, não que seja errado ou que não seja, porque aí você vê um comerciante consegue agregar valor a um produto, né? E o que envolve a mística da supervalorização? 7 pecados capitais, 7 itens da criança interior. Tá? Então entra, por exemplo, o que o iFood vende? Os 7 pecados capitais: preguiça, gula. O que sei lá, a Anitta vende? Luxúria. Luxúria. Tá? O que mais? Acho que gula. Inveja. Inveja também. Inveja. Gula porque dá querer Não, comer ela, mas gula- comer tu é gula- comer não no sentido de... Mas tu come com os olhos, tu não come com os olhos. filha da mãe. essa gula não está nos Essa pecados gula não capitais. Essa gula aí tá no meio da mistura da luxúria. Verdade. Então, aí você vai vendo. Aí, né, foram pesquisar e ver mais o que era... Por que, por exemplo, o vídeo de gato engaja muito? Né, o gatinho na Isso. internet, né? É porque também, né, ou pessoas que só abriam presentes, aquele barulhinho que faz, aquela coisa, é um pack, né? Como que é? Um packing, alguma coisa assim. Que é quando eles desembrulham os Unboxing. presentes, unboxing, isso. Que eles desembrulham ali. Então, aquilo dali tu tá mexendo com os itens da tua criança interior. Isso. Que ela ainda está ali. E aí você consegue enxergar um valor que você não sabe de onde vem do seu subconsciente. Né? Então, o processo de geração de valor está ligado diretamente a isso, às outras pessoas. Por isso que você ter um pouco de estoicismo em você é muito bom. Que é o quê? É desapego. Tá? Então, a opinião que qualquer pessoa tem a respeito de mim é a opinião dele. Entendeu? Isso não deve me atingir de forma alguma. Mas as pessoas se importam. Elas se importam com o que os outros pensam, eles se importam com o que os outros acham. E justamente isso faz com que as massas, elas que fazem essa supervalorização. Enquanto tem alguém... Né, todo dia sai um espertalhão, né, e um besta de casa. Quando os dois se encontram, dá negócio. Entendeu? Então, é mais ou menos nessa... E se você for observar, pegando um gancho que o Bruno está falando, alguém já viu Coca-Cola fazer comercial de refrigerante? Não. De outro refrigerante? No Não, de a Coca-Cola refrigerante. faz comercial de felicidade, sim, de felicidade, família. bem-estar, Ela família. nunca toca refrigerante, refresca. Ela não fala nada disso. Não. Você não vê nenhum comercial da Coca-Cola falando de refrigerante. Sim. Nada. Ela fala de felicidade, de alegria. Aí uma mensagem subliminar
para você associar aquele momento de Coca-Cola, entendeu? Aquele barulhinho do tss, abrindo e tal, aquilo ali. Então, assim, essa que é a mágica, né? Essa é a mágica. Do marketing, né? Do fazer. E aí, como o Bruno está falando, complementando, a gente tem que entender assim, você agrega valor como profissional quando você consegue fazer seu marketing pessoal. Então, eu conheço pessoas aqui na cidade, em outros lugares, que são extremamente competentes, muito competentes. Mas elas estão introspectadas. Elas ficam ali no seu cantinho, trabalham ali e tal, e não conseguem fazer o marketing pessoal. Tá? E aí tem quando a gente dá palestra sobre isso aí, a gente conversa sobre uma coisa que é muito simples. Cientificamente, o ovo da pata tem muito mais proteína do que o ovo da galinha. Só que a pata bota o ovo ali no cantinho e sai quietinho, não fala nada. A galinha põe um ovo desse tamanhozinho, cai, ai, tá doendo, ai, aí vai todo mundo atrás e tal. Isso é marketing, entendeu? Então até a natureza sabe disso. Então a gente precisa saber que quando você é bom em alguma coisa, você quer crescer profissionalmente e tudo, você tem que fazer seu marketing, você tem que estar presente, você tem que ser lembrado, você tem que ser humilde, tá certo? Porém presente, tá? É muito importante, fica a dica assim para principalmente para quem está começando. E aqui aqui mesmo na cidade eu conheço pessoas jovens, extremamente competentes, cada um na sua área, mas eles ficam tão atrás assim do balcão, assim, tão atrás da sua mesa, do seu computador, e que as pessoas não sabem, entendeu? Então, ela tem que divulgar, tem que usar os meios que ela tiver para mostrar o seu trabalho. Não é feio, entendeu? Pelo contrário, isso é inteligente, é sábio, né? E quando tu diz sobre ser humilde, não é dar uma de coitadinho. Não. Isso é totalmente ser diferente. verdadeiro também. Eu acho que ser íntegro, né? Eu acho que conta muito também. Ou é basicamente a maioria da arte de vender. Tu tem que ser íntegro. Quando a humildade, ela, para mim, o conceito de humildade ele é muito abrangente, né? Mas assim, quando você vê uma pessoa dizendo assim, tu estás falando isso para mim porque eu sou uma pessoa humilde. Olha, meu pai é uma pessoa muito humilde. Então, acho que humildade, quem teve mesmo foi Jesus Cristo. Ter todo o poder do mundo e se subjugar, tá certo, às vontades, às barbaridades humanas. Isso é coisa. Não usar todo o poder que tem, tá certo, para se defender ou para subjugar os outros. Isso é um conceito de humildade. Esse, né, Bruno? Exatamente. Isso é um conceito de humildade. Entendeu? Você não ser abastado materialmente, isso não diz que você é humilde. Porque eu conheço muita gente que financeiramente não tá essas Coca-Cola todas, mas, meu amigo, se tu der um banquinho, ela sobe e faz discurso. Entendeu? E se com puder dedinho, não pisar no chão, com o dedinho em riste e tal. E eu conheço muito cara que poderia comprar o que os olhos dele enxergam, tá certo? E tu vê o cara de boa, tranquilo e tal. Então, assim, o conceito de humildade, o pessoal associa muito à quantidade de bens materiais que a pessoa tem ou um cargo social. Para mim, não é isso. Para mim, não é isso. Eu acho não, com certeza, o maior exemplo é Jesus, né? Que tinha o poder do universo na mão e veio para essa missão e se subjugou a essa missão. Então, isso é fantástico. Então, fica o exemplo para ser seguido, sempre, né? Sempre. Né? Uma coisa que eu ouvi também sobre a questão de vendas é que o vendedor ele tem que instigar o problema, uma solução para o comprador, né? Isso eu estou falando a grosso modo. Ele tem que dar uma solução para aquilo que o comprador quer resolver, independentemente do que ele está precisando. Por exemplo, um barbeador ou então até mesmo um imóvel, uma coisa assim, né? Aí cabe ao vendedor ter suas artimanhas para poder vender. A arte da persuasão está aí para isso, né? Exato. Uma coisa interessante, né? O Lobo de Wall Street, né? Me vende essa caneta. Ele pega e começa a dizer assim, não, essa caneta ela é azul, ela é legal, ela é isso. Não, me vende essa caneta. Não, essa caneta ela é assim, assim. Tá. Aí vai dar para um profissional. Me vende essa caneta. Aí ele vai dizer assim, assina esse papel aqui para mim. Ele disse, eu não tenho uma caneta, então me compra essa. Ele está criando necessidade. Ele criou uma necessidade na pessoa, naquele momento, né? E ele instigou a pessoa a comprar o produto dele. E, cara,
Isso é fantástico. Quando tu vê a capacidade que tu tem de mudar uma situação a teu favor e ao mesmo tempo você resolve um problema. A gente é pago para resolver problemas. Né? Eu digo para a nossa equipe e em todo lugar assim, o vendedor em si ele não existe mais no século XXI. Você tem um consultor de vendas, tá? E aí você chega e tu tem que entender do produto que tu estás trabalhando. Sim. Tu tem que oferecer a melhor solução para ele. E de preferência que seja mais justa economicamente. Às vezes chegam pessoas assim comigo, olha, eu quero comprar item X. Tu tens qual o preço? Aí a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, para que tu queres isso? Tu vai usar em quê? Aí a pessoa diz, eu estou pensando assim. Aí eu digo para ele, não, na minha experiência, isso está errado. Melhor é tu usar isso aqui. É mais barato e vai te dar um resultado melhor assim, 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 assim. Chegou o olho do Bruno brilhou, né? Entendeu? Aí, isso é a consultoria. Aí você fideliza ele. Entendeu? E sem contar que você fica sendo ético. E o profissional que só empurra a mercadoria, ele não sobrevive no mercado. Seja no ramo de atividade do Bruno, seja no meu, que é mais voltado para o agro, em nenhum ramo de atividade. Você tem que agir com ética. Tá certo? Sim. Com ética. Ganhar dinheiro é bom, é necessário, mas você tem que ganhar isso aí com ética. O cara chega lá, olha, eu quero comprar, por exemplo, eu trabalho com semente de pastagem. Aí o cara, eu quero comprar um capim X. Para que tu queres? Vou plantar numa área lá. Disse, olha, essa área não é bom esse tipo de capim. Tem outra aqui que além de ser mais barato, vai te dar melhor qualidade, é mais ideal e tal, não sei o quê. Tu dá aquela consultoria, entendeu? E aí a maioria das pessoas ouvem, a maior parte das pessoas compram e ficam gratas. E aí o que acontece? Te indica para outro. Olha, o que eu atendo... E aí já chega aquela parte de agregar valor, né? Isso, Exato. assim, o que eu atendo de pessoas no Zap, todos os dias, me fazendo perguntas, perguntando a minha opinião, tá certo? E que não vão comprar nada com a gente. E eu atendo com o maior prazer. Isso é imenso, porque é gratificante tu fazer isso. E volta e meia, você é lembrado para poder eles comprarem, cotar alguma coisa com você, entendeu? Mas aí você tem que primeiro distribuir, né? Adianta o Bruno ter esse monte de conhecimento e ele não partilhar? Não tem serventia. Então aquilo que você acredita que você tem um pouco mais de experiência do que a pessoa, você partilha com ela. E aí se você puder oferecer melhor condição de negócio, ela vai comprar contigo, porque gerou uma empatia. Sim. Mas acima de tudo, mesmo que ela não compre com você, mas ela sabe que num caso de empate, ela pode contar contigo. E isso daí não tem preço. Entendeu? Isso não tem preço. Isso te mantém no mercado. E eu estou há mais de 30 anos no mercado, né?